Mecânica quântica ondulatória. Na aula passada, na aula anterior, nós vimos a função de onda. Por exemplo, nós vimos essa função de onda aqui, que primeiro, ela é complexa, ela tem a parte trigonométrica, ela tem também, o que nós já vimos na aula passada, o número de onda, nós temos aqui a frequência angular, essa função ela é em função da posição e do tempo, só que nós estamos trabalhando aqui ela como sendo unidimensional, tá bom? Resultado, essa função aqui será a função que será utilizada, que foi utilizada por Schrödinger para escrever a sua equação de onda. Então, para escrever a equação de onda dele, ele vai usar derivada parcial com relação à posição e a derivada parcial dessa função com relação ao tempo. Então, já que nós vamos precisar fazer a derivada parcial dessa função de onda, ora com relação à posição, ora com relação ao tempo, se escrevermos essa equação, essa função de onda, melhor dizendo, da forma exponencial, usando a forma de Euler, fica mais fácil. Então, nós vimos na aula passada, relembrando aqui, que quando eu tenho um número complexo, Z igual a A mais BI, forma algébrica do número complexo, quando a gente escreve esse número complexo como sendo módulo do número complexo, cosseno do argumento, tá? Mais I seno do argumento. Esta equação é a forma, essa parte aqui é a forma trigonométrica do número complexo. E nós podemos ainda, usando a fórmula de Euler, escrever na forma exponencial, que seria exatamente o módulo exponencial da unidade imaginária vezes o argumento. Inclusive, na aula anterior, ficou faltando, porque eu representei só essa parte aqui com a parte exponencial. Ficou faltando um módulo lá na escrita lá, tá certo? Então, percebendo que esse número complexo aqui, tá? Ele é muito parecido com essa escrita aqui, e que no lugar do argumento aqui, cosseno de θ, seno de θ, no nosso caso aqui eu tenho cosseno de kx menos ômega t, cosseno de kx ômega t, nós podemos escrever também essa expressão aqui na forma exponencial, usando a fórmula de Euler. Tá? Ao invés do módulo, aqui na frente tem um módulo, aqui tem um módulo, o módulo do número complexo. Aqui tem a amplitude da função de onda. Então vamos usar aqui, vai ser amplitude exponencial, Lá na fórmula de Euler é unidade imaginária multiplicado pelo argumento. Então, o argumento θ, que nós já sabemos, que é kx, ou seja, o número de onda vezes a posição, vezes o x da posição, menos ômega t. Então, nós podemos escrever essa função de onda na forma exponencial. Fica mais fácil para fazer as derivadas. Tá certo? Fica mais fácil fazer as derivadas. Então, nós podemos escrever a nossa função de onda como sendo amplitude exponencial de I kx vezes exponencial de menos I ômega t. Perfeito. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e resolve os expoentes. Então, fazendo essa propriedade distributiva, o I vezes kx, o I vezes ômega t, nós vamos ter exatamente essa expressão aqui. Ora, nesta função aqui, o que podemos fazer para chegar na equação de onda da mecânica quântica ondulatória, proposta em 1926, tá? Por Schrödinger. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, nós vamos primeiro fazer a derivada parcial dessa função, tá? Dessa função de onda, com relação ao tempo. Tá? Lembrando que na aula anterior, você pode ir lá procurar a aula anterior, que eu fiz uma revisão de equação de onda, de função de onda, que nós provamos que esta expressão, de fato, representa uma função de onda.
para que ela seja função de onda, ela tem que ser solução da equação de onda. Tá? Então ela é realmente solução da equação de onda, está na aula anterior, tá bom? Equação de onda, função de onda, revisão para a mecânica quântica. Está lá na aula, tá bom? Ora, vamos fazer a derivada. A derivada da exponencial, como eu disse, é muito fácil. Como eu vou derivar essa função aqui só em relação ao tempo, tá? Então essa parte aqui para mim é constante, Então como é que fica? Vai ser a derivada do expoente. Quanto é a derivada aqui de menos i ômega t? Menos i ômega. Tá? Aí a derivada do exponencial é a derivada do expoente multiplicada pela função. Então, ó, é a derivada da função com relação ao tempo, é a derivada da parte dependente do tempo, multiplicado pela própria função. Pronto. Já tenho aqui essa primeira derivada, tá bom? Mas só que nós temos aqui parâmetros de onda. Nós temos aqui ômega, que é a frequência angular. Nós temos aqui a unidade imaginária. Tá? Nós podemos propor uma seguinte substituição. Tá? Primeira coisa importante, ó, nós sabemos que a energia de Planck é constante aqui de Planck multiplicado pela frequência. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos também que ômega, que é a frequência angular, é uma volta completa dividido pelo tempo necessário para uma volta completa. Nós já sabemos também que o período, que é o tempo necessário para dar uma volta completa, é o inverso da frequência. Nós também já sabemos que a frequência angular, fazendo aqui divisão de fração, eu tenho 2π vezes a frequência. Ok? Ora, essa frequência aqui está na equação de Planck. Essa frequência aqui está aqui, ó, nessa equação de Planck. Se eu isolar esse valor e substituir aqui, o que é que vai dar? Ora, frequência vai ser igual a ômega, o 2π está multiplicando, passa para cá, dividindo. Tá? Então eu posso substituir o valor da frequência aqui na equação de Planck. Então vai ficar como? Ó, a energia vai ficar igual a constante de Planck multiplicado por quem? Quem é a frequência? Frequência angular sobre 2π. Tá bom? Olha, surgiu um quociente que nós já conhecemos, ó, e que eu disse a vocês em aulas anteriores que apareceria bastante, que nós estamos usando desde o modelo de Bohr, tá bom? Que é a constante Planck sobre 2π, que é o famoso H cortado. H cortado, frequência angular, tá certo? Então, nós podemos escrever que a frequência angular é igual a quem? A energia sobre a constante Planck. Tá? Quando nós fazemos isso, ou seja, quando vamos substituir a frequência angular aqui por energia sobre constante de Planck, né, sobre 2π, ou seja, H cortado, né, nós já vamos dar a essa expressão já uma conotação, né, de uma equação ondulatória que pode ser aplicada à matéria. A matéria que tem energia, o elétron, por exemplo. Tá? Já começa a dar, né, essa conotação. Vamos fazer isso? Então vai ficar, ó, a derivada da função com relação ao tempo é igual a menos i. Quem é o ômega? Para a gente tirar a conotação apenas ondulatória de frequência angular e colocar a energia e a quantização com a constante de Planck sobre 2π. Olha, substituir a frequência angular pela energia, né, H cortado. E aqui a função. Ó. Certo? Para ficar mais interessante, eu posso deixar só esse termo aqui, energia, vezes a função de onda, passar esse menos i para cá, passar esse H cortado para cá. Tá? Esse menos i passa dividindo, esse H cortado passa multiplicando. Produto dos meios, produto dos tempos. Como é que fica aqui então? Vai ficar H cortado sobre menos i passa dividindo, certo?
E agora vai ficar como? Apenas a energia multiplicado pela função de onda unidimensional em função do tempo. Tá certo? Ora, vamos resolver isso aqui. Tá? Quanto é o inverso? Tá? Quanto é o inverso da unidade imaginária? Tá? Quanto é o inverso? Olha, 1 sobre menos i, como é que a gente resolve isso? Nós vimos até em operação com números complexos. Tá? Nós multiplicamos aqui, tá? No caso aqui, racionalizar, eu vou multiplicar por menos i por menos i. Tá? Eu multiplico menos i por menos i. Então nós vamos ter aqui o quê? Ó? Nós vamos ter 1 vezes menos i, menos i. E quanto é menos i vezes menos i? É menos i ao quadrado. Certo? Menos i ao quadrado. Então vai ficar o quê? Ó? Menos i. Tá? E a gente sabe quanto? Ó? Menos ao quadrado, né? Esse menos de fora aqui, ele vai ficar positivo. E i ao quadrado, quanto é i ao quadrado? Olha, i ao quadrado, nós já vimos que é raiz de menos 1 ao quadrado, que é menos 1. Certo? Então, nesse caso aqui, essa parte aqui eu já sei que é menos 1. Essa parte aqui eu sei que é menos 1. Tá? E esse menos aqui é como se fosse menos 1. É como eu escrevesse isso aqui como sendo menos 1 multiplicado por i. Pronto. É como se fosse isso aqui, ó. Esse menos i ao quadrado é como se fosse menos 1 ao quadrado multiplicado por i ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos i, tá? I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar 1 menos 1 menos 1. Tá? Então, esse valor aqui, como eu mostrei, é menos 1. Menos com menos dá mais i. Olha que interessante, né? Esse 1 sobre menos i é i. E aí a gente pode escrever essa expressão, vou terminar aqui, aí a gente apagar o quadro, aí aqui vai ficar como? Quem é 1 sobre menos i? I. H cortado. Igual a energia multiplicada pela função de onda. Tá? Chegamos a essa expressão aqui, que eu vou guardar, ó, que a gente vai precisar usar daqui a pouco. Tá? Que nós vamos precisar usar daqui a pouco. Fizemos já a derivada dessa função com relação ao tempo. Vamos fazer agora com relação à posição. Então, como é que fica a derivada da função com relação à posição? Olha, com relação à posição, derivada parcial, eu vou derivar só o termo que depende da posição, né? A parte que não depende da posição do tempo é constante. Então, qual é a derivada aqui da parte do expoente? A derivada de ikx é ik. Multiplicado pela toda a função. Olha, multiplicado por toda a função. No caso da posição, vamos fazer a segunda derivada. Tá? No tempo nós fizemos só a primeira derivada. No caso da posição, vamos fazer as duas derivadas. Então vai ficar a segunda derivada. Ó. Tá? A segunda derivada é derivar, né, o resultado da primeira derivada, que é ik multiplicado pela função. Esta função, essa função aqui, que eu poderia ter repetido ela aqui, ó, é toda essa aqui, ó. Eu não preciso repetir. É toda essa parte aqui. Então eu vou derivar, quando eu vou derivar a segunda, eu vou derivar ik multiplicado, né, por toda a função que é isso aqui, ó. Mas só em função de x novamente. Então em função de x vai ser de novo ik. Mas quando ik, tá, chega aqui embaixo, encontra também o outro ik, que fica ik ao quadrado. Onde esse k, nós já sabemos que é o número de onda. O i, unidade imaginária, multiplicado novamente pela função. Tá certo? Então, eu derivei isso aqui, ó. Então, essa função está aqui, a derivada lá do expoente foi o ik, então, multiplicado por ik, i ao quadrado, k ao quadrado. Tá bom? Ora, o que é que a gente pode fazer ainda aqui?
Tá? O que é que a gente pode fazer ainda aqui? Quem é I ao quadrado? Eu já fiz aqui I ao quadrado, né? É menos 1. Então, eu posso substituir aqui, vai ficar quem? Derivada ao quadrado, ou melhor, a segunda derivada da função com relação a x, vai ficar igual a menos 1, então menos k ao quadrado certo? Posso escrever essa segunda derivada, que a gente vai precisar, assim, ó, derivada segunda da função. Esse termo que é negativo passa para o primeiro membro, mais número de onda ao quadrado, igual a zero. Tá bom? Então, todas essas duas equações aqui são equações de onda, tá? Que a gente está derivando a função de onda. São equações diferenciais, né? Quem é esse K? Vamos tentar encontrar uma expressão para esse K. Tá? Então, o número de onda, nós sabemos que o número de onda, vou apagar essa parte aqui, o número de onda, nós sabemos que número de onda é 2π sobre comprimento de onda. Tá bom? Nós sabemos também que comprimento de onda da matéria, aquela equação lá de Einstein, né? Comprimento de onda da matéria usada por de Broglie, proposta por de Broglie, é o quê? É a constante de Planck sobre o momento. Tá? Então, se substituirmos, tá? Se substituirmos, por exemplo, aonde tem aqui comprimento de onda, vai ficar igual a quem? 2π sobre... Quem é comprimento de onda? Constante de Planck sobre o momento. Aí nós temos o quê? Divisão de frações. Repete a primeira fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de H, constante de Planck sobre momento, momento sobre H. Tá certo? Ora, qual o valor de P, se a gente for tirar o valor de P aqui? Produto dos meios, ou seja, do momento, igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 2π vezes P igual ao número de onda vezes constante de Planck. Tá? Então, momento vai ser igual a número de onda. O 2π está multiplicando, passa dividindo. Surge novamente, H cortado. Tá? Surge novamente H cortado. Então, momento vai ser igual a número de onda multiplicado por H cortado. Então, se eu tiver H cortado, ou melhor, se eu tiver número de onda na minha equação de onda, eu posso substituir por algo que tenha momento, que aí vai ter a massa. E aí essa minha equação de onda, ela começa a ter também, característica de matéria, de elétron, por exemplo, também. Então, quem é o número de onda? Momento sobre H cortado. Então, eu posso substituir o número de onda, aqui está o quadrado, por momento sobre H cortado. Vamos fazer isso? Então vai ficar derivada segunda da função com relação a x, mais, quem é o número de onda que nós descobrimos ali? Momento sobre H cortado. Os dois estão ao quadrado. Tá? Vou deixar aqui um espaço que eu tenho uma proposta aqui para fazer, que eu já estou observando aqui. Tem uma proposta aqui para vocês. Tá? Que proposta é? Quando eu vejo P ao quadrado, nessa parte da mecânica quântica ondulatória, eu lembro de uma fórmula da energia cinética. Tá? Eu lembro de uma fórmula da energia cinética. Eu posso fazer esse tratamento aqui, por exemplo, a partir daqui, né, para uma partícula livre. Se eu imaginar uma partícula livre, tá? Então, partícula para uma partícula livre, ou seja, ela não tem nenhum potencial, ela não está submetida a nenhum potencial V, ela está completamente livre, ela tem energia cinética apenas. Tá? Eu posso imaginar, quando eu vejo esse P4 aqui, esse P ao quadrado aqui, momento ao quadrado, eu posso imaginar, enxergar aqui algo com energia cinética. Como eu faço isso? Olha,
que eu vou guardar? Então, nós estamos fazendo um tratamento para a partícula livre. Eu vou usar esse espaço aqui, ó. Vou usar esse espaço aqui para mostrar a vocês. O que é energia cinética? A energia cinética clássica mesmo. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Não é isso? Se eu multiplicar aqui por m, e se eu multiplicar aqui por m, como é que fica? Energia cinética, tá? Vai ficar m vezes m, m ao quadrado. V ao quadrado sobre o quê? 2m. A energia vai ser igual a quê? Ora, o que é m vezes v? Momento. Momento, nós sabemos que é m vezes v. Tá? Então vai ficar quanto? M vezes V é momento. Como está os dois ao quadrado? P ao quadrado. Olha, lembra que quando eu vi o P ao quadrado eu lembrei logo da energia cinética? Sobre 2M. Tá? Então, este valor aqui, que relaciona a energia cinética com o momento, eu posso tentar substituir aqui, porque aí aparece aqui o termo de energia da partícula livre. Tá bom? Olha que interessante. E aí eu vou fazer o seguinte, como é que aparece aqui a energia? Só está faltando o quê, pessoal? Só está faltando o quê? O 2m. Olha, então eu posso multiplicar essa fração aqui por 2m e por 2m, ó. Se eu multiplicar essa fração por 2m, ou seja, multiplicar por 1, né? Porque 2m sobre 2m é 1. Surge o quê? Surge o que eu queria e o que eu observei quando eu vi o P ao quadrado. Surge o quê? Energia. Então vamos fazer isso, ó. Vai ficar quem? Derivada segunda da função com relação à posição, né? Mais, quem é essa parte aqui? Nós já sabemos, energia cinética. Tá? E vai ficar aqui o quê? Ó? 2m que sobrou sobre h cortado ao quadrado. Ó. Multiplicado por quem? Pela função unidimensional, tá? Em função da temperatura. Tá bom? Como é que eu faço para tirar esse termo daqui? E por que eu quero tirar esse termo daqui? Porque eu já vi, na outra equação que está guardada, eu já vi energia vezes a função. Eu já vi energia vezes a função. Então, se eu tirar esse termo daqui, eu vou poder substituir com aquela outra expressão. Tá? Então, vamos tirar esse termo daqui. Como essa parte aqui já foi observada por todos, eu vou apagar isso aqui. E continuando, como é que eu faço para tirar esse termo daqui? Basta eu multiplicar toda essa equação por h cortado ao quadrado sobre 2m, concordam? Se eu multiplicar toda essa equação aqui por h cortado sobre 2m, vai ficar como? Ó? Vai multiplicar por esse termo aqui, então fica derivada a segunda da função, derivada da posição aqui, a segunda, com relação à posição, né? Mais, tá? Aí como eu estou multiplicando h cortado ao quadrado sobre 2m por toda a equação, tá? Então vai ficar aqui h cortado ao quadrado sobre 2m, multiplicado por quem? Pela energia, 2m sobre h cortado ao quadrado, multiplicado por quem? Pela função psi x t igual a 0. Olha que interessante. E agora, dá para cortar alguém? 2m com 2m. H cortado ao quadrado, h cortado ao quadrado. E aí a nossa expressão fica o quê? Olha, uma equação de onda, que fica h cortado ao quadrado, sobre 2m, derivada segunda, tá? Mais, igual a 0. Ora, então esta equação aqui, tá? Ela está sendo trabalhada, pode ser aplicada exatamente para uma partícula livre. Mas nós guardamos uma equação que nós já sabíamos aqui, ó, o valor desse, né, desse energia vezes a função de onda. Ó. Tá? Que valor foi esse? Tá? Nós vimos o quê? Vou pegar aqui a expressão que eu já apaguei o quadro. Nós vimos uma expressão aqui, ó, que a gente faz na hora, não decoro. Nós tínhamos visto que
unidade imaginária, H cortado, a derivada com relação ao tempo, nós chegamos à conclusão, né, que esse valor era igual à energia vezes a função de onda. Ó. Então isso nós, né, tínhamos chegado a esse valor aqui. Ó. Então essa parte aqui, que até eu circulei em vermelho, alguns minutos antes, tá? Nós já tínhamos chegado a essa expressão quando eu fiz a derivada da função com relação ao tempo. E este valor aqui eu tenho, ó, quem é função de onda? Função de onda é esse termo aqui. Então vamos substituir. Então eu vou substituir esse valor aqui, tá? Esse valor aqui. Então eu vou aproveitar aqui e apagar. Então finalmente eu vou ter I, H cortado, eu estou substituindo esse valor aqui, que é igual a esse, aqui. Então vai ficar H cortado ao quadrado. Então eu vou substituir esse valor, né? Vai ficar como, ó, H cortado ao quadrado sobre 2m, né? Sobre 2m. A derivada segunda da função com relação à posição, né? Mais quem é a energia multiplicada pela função de onda? Nós temos aqui, ó, I, H cortado, tá? No caso aqui, igual a quanto? A zero. Tá certo? A gente pode escrever isso como sendo, ó, passando esse tempo para cá, menos I, H cortado, função de onda, tá? Então esse tempo passou para o segundo membro, ele passou negativo, igual, né? Esse aqui ficou no mesmo lugar, né? Só a gente inverteu, H cortado ao quadrado sobre 2m, sobre 2m, a derivada segunda da função de onda com relação à posição. Então esta equação que nós acabamos de chegar passo a passo, tá? É a famosa equação, tá? De onda, importante, ó, de onda de Schrödinger. Tá? Para o quê? Para uma partícula livre. Tá? Essa é a equação de Schrödinger para uma partícula livre, tá? Que nós construímos a partir da função de onda. E aí, quando encontrarmos a partir de hoje essa equação de Schrödinger, e inclusive as demais que a gente vai ver aqui, a próxima que nós vamos ver na próxima aula é para uma partícula com potencial V. Qual é a equação de Schrödinger para uma partícula com potencial V? Nós vamos ver. Depois vamos fazer a equação de Schrödinger independente do tempo. Uma que é muito usual, né, quando a gente trabalha com os estados estacionários. A gente vai fazer também. Mas todas elas, nós vamos entender cada ponto como chegou. Ó. Nós vamos encontrar muitas essas expressões aqui, e a gente vai entender, estamos entendendo já, como surgiu cada um desses termos aí, tá bom?